Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos. Na aula passada falamos sobre posicionamento dos elementos na tela. Nesta aula eu vou falar sobre pseudoclasses, a pseudoclasse over e focus, que são, nesse caso, elementos que ao selecionarmos usando o CSS, ele cria um estado especial, principalmente quando usamos o mouse, passamos o mouse por cima ou quando recebe um foco. São como se fossem super seletores que mudam o estilo automaticamente. O exemplo seria que quando eu passasse o mouse aqui, ele daria um efeito especial conforme acontece aqui em cima. Esta aqui é a página que nós vamos ter que terminar até o fim desta aula. Colocarmos os efeitos especiais sem a necessidade de JavaScript. Sem mais demora, abra o seu VS Code e vamos juntos codar. Eu vou fechar isso que nós tivemos. Vou criar aqui uma index 3, index 4.html e vou criar a estrutura. Como é de costume, até agora, penso que já estás craque em criar a estrutura normal de uma página HTML. Vamos colocar o título mesmo como uma pseudoclasse, pseudo. Prontos. Aqui no fim podemos já configurar ou deixar a subdivisão total. Primeiro nós precisamos de uma main e vamos no interior vamos colocar uma div e da div vamos falar que ela é um container, vai receber uma classe container. Prontos. Vamos introduzir um H1, o título. Ou vamos fazer assim, para mostrar aqui alguma coisa, além do CSS que vamos utilizar no style, vou aqui mostrar que também é possível adicionar estilo diretamente no elemento. É claro que às vezes é mais cansativo porque possivelmente o mesmo código você queira utilizar no outro elemento. Mas se houver o caso especial para aquele elemento, então podes utilizar diretamente aqui, sem prejuízo da funcionalidade do seu código. Vamos colocar um text-aligner e vamos falar que fica ao centro o texto e vamos falar que a cor dele vai ser white mesmo. E finalmente a margem top vai ser de 50, ponto vírgula, margem top 50 px. Pronto, margem bottom, não margem top, margem bottom. A margem de baixo vai ser de 50. E aqui vamos digitalizar o próprio texto, que é pseudoclasse focus. Vamos copiar isto que nós colocamos aqui, é a mesma coisa que nós precisamos, então não faz sentido ficar digitalizar. Talvez deixar diferente, aqui fica assim. Normalmente os hovers são desse jeito. Hover, e aqui também minúsculo. Focus mais 2 pontos antes. Ok, vamos aqui fazer o teste. Vou abrir o meu index e vamos executar. Aqui está aberto, não aparece nada porque o texto está com uma coloração branca. Então vamos ver o nosso gabarito aqui, está branco, então só está a faltar os outros elementos para concluir. Pronto, vamos voltar onde nós estávamos e tentar finalizar isso com mais brevidade. Vou introduzir uma outra div que vou chamar de card aqui depois do H1. Vamos lá, uma div. E essa div vai ter a classe cards. E no interior dela vamos ter duas divs. Prontos, aqui tenho o primeiro card. Nem precisa testar ainda. Eu vou fazer a cópia do mesmo elemento, Shift Alt para baixo.
e tenho a duplicação do mesmo elemento. Quando quiser duplicar o mesmo código, pode utilizar a combinação Shift Alt seta para baixo ou para cima, faz a mesma cópia. E aqui o que é que muda? O elemento é o mesmo, porém aqui nós vamos chamar de acessibilidade. O título, acessibilidade. Focus, vamos escrever aqui o texto, focus visível. Para todos os usuários. São meramente textos, então não há algo muito exigente. Você pode colocar o título, o texto que você bem entender. Para finalizar, vamos abrir uma outra div onde colocaremos os... Para finalizar, vamos colocar uma outra div que terá o nosso formulário, onde colocaremos os botões. Botões e também vamos utilizar apenas um botão. Os botões e os inputs, que são os controles de texto. Div. E nesta div a classe vai se chamar formulário. Vamos colocar aqui um H2, talvez vai ser mais fácil, porque já temos o H1 lá. Vamos colocar um título H2 e vamos dar o nome de teste de foco. Teste focus. Testar focus. Ótimo. E aqui talvez nós precisaremos adicionar um elemento de formatação, caso seja necessário. Vamos colocar a margem top, style, margem top, 30 px, mais bottom. Top não, vamos colocar bottom. E agora vamos adicionar aqui uma div para os controles de texto. Vamos criar como se fosse uma classe input grupo. E aqui vamos introduzir uma label. Nós vimos isso quando introduzimos HTML. Vamos falar que é for o ID, vamos chamar de nome. E aqui vamos introduzir o texto. Nome. Não vamos utilizar o ID, conforme eu expliquei na aula sobre IDs, classes. Explicamos o que é o ID, que é um elemento que identifica unicamente o elemento, mas não vai ser necessário. E vamos colocar um placeholder, que é o texto que aparece para o usuário. Digite o seu nome. E aqui eu tenho este elemento. Vou fazer uma cópia do mesmo elemento para não atrasar. E esse aqui eu vou chamar de e-mail. Aqui vai receber e-mail. E finalmente e-mail. E aqui digite o seu e-mail. Para finalizar, vamos agora abaixo dele colocar o texto, o botão. Botão. E o botão vai receber uma classe botão mesmo. Classe. Fechou. Aqui está. Aqui, por exemplo, podes colocar assim, quando for para o utilizador, seu domínio, seu e-mail, arroba, por exemplo, email.com. É só um mero texto que aparece no utilizador. Vamos testar e ver o que é que nós temos até o momento. Nós temos algo assim, tudo meio desfocado, sem contexto, mas vamos agora introduzir o CSS para deixar algo mais bonito. Aqui no head, como de costume, vamos introduzir o style. Aqui no style existem dois elementos que eu preciso da aula anterior. Não vou mais criar, que são estes dois, vão ser os mesmos que nós vamos precisar. Estes dois códigos eu vou copiar e vou introduzir aqui.
Ao introduzir aqui, se formos a testar, teremos já um outro aspecto bonito. Aqui já aparece o texto. Já estamos a ter um aspecto idêntico a este. Agora falta trabalhar com os card e outros elementos. Também, eu não vou, a partir de agora, não vou a digitar mais tanto CSS, eu vou apenas copiar e explicar, porque eu já tenho o gabarito criado, estaríamos a demorar muito eu digitar junto com vocês, então fica mais fácil eu estar a explicar o que está a acontecer para cada elemento. Vou buscar o container que nós criamos, vou acrescer o container que é este aqui, que nós precisamos. Vou utilizar a classe container, aqui tenho o código da classe container, que vai dar um aspecto meio diferente. Vamos aqui verificar. Aqui já tenho o container, o texto já veio ao meio praticamente. E para finalizar, outros elementos, vou introduzir os cards. Aqui tenho o CSS dos cards, que são esses. O que é que acontece? Eu dividi os cards por 2 e com um espaçamento autoajustável que vai se repetir entre os elementos automático. Temos um espaçamento de 30 pixels e mais botão de 50 pixels. O espaçamento que nós teremos entre os elementos é este aqui. Aqui os elementos, a separação é 30 pixels. E agora eu preciso adicionar outro elemento, outra classe que é para a formatação dos cards. Eu tenho a classe card, que é a mesma para todos eles. Então, é o que eu vou colocar aqui. Aqui eu tenho a classe card, introduzir um background, uma borda arredondada nos cantos, 30 pixels do espaçamento interno, o texto vai estar ao centro, uma sombra com alfa de 1, uma transição suave entre os elementos de 3 segundos e o cursor vai ter o cursor terá o caso de apontador. Notem que aqui está, o cursor está já no formato de apontador. Estou a ter o mesmo resultado que eu tenho aqui. E para continuar, vou introduzir agora o card over, que é o aspecto que aparece para se mover, que também, por sinal, é o tema da nossa aula. O nosso card, quando clicarmos nele, vai fazer uma transição de menos 100 pixels e vai adicionar uma sombra com alfa de 2. Aqui temos alfa de 1, ele vai aumentar mais o alfa para 2. E vou já também fazer para o título e o over do título. Então, vou adicionar os dois elementos para a classe título. Os elementos são esses, aumentamos a fonte para 24 e o hover dele recebe a sua coloração azulada. Vamos testar? Aqui eu já tenho o comportamento esperado. Vamos tentar finalizar. Vou tentar finalizar já tudo, explicar e vamos sair do elemento. Vou aqui pegar todo o código do CSS para finalizarmos já o processo. A partir do hover eu vou colar tudo. Então, nós estávamos aqui, estávamos no hover do título, adicionei para o formulário, a nossa classe formulário, vai ter uma background branca, o espaçamento interno de 40, 15 de bordas arredondadas e um input. E o box shadow, que é a sombra, recebe o alfa, a cor preta, mais um alfa de 1. O input grupo, que é o grupo que nós temos aqui, para o grupo todo, né? Porque nós temos o grupo, aqui está. Eu fiz uma formatação, Shift Alt F, e ele cria nessa forma aqui para estar mais visível possível, um código limpo, sem aqueles elementos meio estranhos, fica todo ele comprido. Assim fica mais fácil de leitura. O input grupo tem o caso da label e do próprio input. Esse input grupo que eu tenho aqui acima, tem apenas uma margem de 25 pixels abaixo.
um input grupo, entre outros. Para label, a label não é uma classe, é apenas um seletor. Então, todo seletor label recebe a mesma formatação, que é esta, e o input, apesar de termos lá essa classe input, poderíamos também formatar todo seletor input, mas nós estamos a formatar os inputs de forma diferente. Poderíamos ter inputs que não recebem a classe input e teriam uma formatação diferente. No input temos que a largura dele vai ser 100%, um espaçamento interno de 15 pixels, borda, recebe uma borda arredondada aos cantos de 8 pixels, 16 de fonte e uma transição suave. E temos o foco dele, que também o foco é praticamente quando nós abrimos o formulário, o cursor vai estar já a piscar no elemento. E aqui temos o botão, a formatação do botão. Para finalizar, temos o hover do botão e o focus do botão. Agora vamos fazer o teste para finalizar o que nós fizemos anteriormente. E feito isso, aqui temos o resultado, está um pouco diferente do que nós temos aqui. Vamos ver o que é que nós fizemos de errado. Deve ser a div. Vamos ver a div. Temos a div cards. Temos a div card aqui em cima. E a div formulário. Vamos lá ver a card. Aqui está. Ok, o que está a acontecer é que esta div não poderia fechar aqui. Vamos fechar. Esta div dos card é separada. Ela fecha aqui. Prontos. Então, a div dos card abre aqui e fecha aqui. A div do formulário abre e fecha lá embaixo. A única div que fecha todos os elementos é a div do container. Já podemos ver que agora teremos o mesmo resultado que nós temos anteriormente, que é este daqui. É claro que há uma diferença no espaçamento, mas aqui tem os elementos. Vamos ver este espaçamento, o que está a acontecer com o botão. Aqui tem um espaçamento e aqui já não tem. Vamos ver se há um erro aqui, input group. Porque o input group dele recebe um espaçamento de 20 pixels. Input group, não sei o que está mal escrito. O input eu escrevi em inglês. Acho que agora vai resolver o nosso caso. Prontos. Finalizamos o nosso gabarito que tínhamos. O foco é esse aqui, que nós temos. Nota que no focus, ao termos o focus aqui, o controle de texto ele vai aumentar, recebe uma coloração diferente. É isso que eu tinha para mostrar para você, para trabalharmos no caso das pseudoclasse hover e focus. Então, fica no curso. No próximo módulo, vamos agora começar a trabalhar Vamos começar a trabalhar o nosso banco de dados. Agora vamos mãos à massa ao curso propriamente dito, que é o desenvolvimento do nosso sistema sobre oficina. Até agora nós estávamos a tentar revisar conceitos de HTML para aquele que não tenha noções e para quem já tenha, é uma revisão. E para quem não tenha noções, pelo menos aprendeu alguma coisa sobre o HTML5. E de agora em diante, vamos mãos à massa, vamos trabalhar, vamos entrar no nosso projeto, que realmente é o nosso curso.